Boa noite a todas e todos que porventura estejam assistindo a essa apresentação. Hoje falaremos sobre as cartas aos Efésios, cartas de Paulo aos Efésios. Dando seguimento ao EAD, as ideias principais que constam em Efésios são: o missivista evidencia a preocupação de a comunidade cristã de Éfeso não se deixar conduzir pelas ideias dos filósofos, artistas, retóricos e historiadores, contrárias aos ensinos evangélicos. Ele faz uma rogativa aos seus discípulos de que não se voltem para conhecimentos que não sejam os do Evangelho de Cristo. Epístola aos Efésios. Os Efésios eram os habitantes de Éfeso, cidade situada na costa ocidental da Ásia Menor, atualmente pertencente à Turquia. Era a sede da comunidade cristã. Aqui a Epístola aos Efésios é dirigida. Geralmente reconhecida como a primeira e a mais notável metrópole da província romana da Ásia, Éfeso desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo desde a Palestina até Roma. Atos dos Apóstolos descreve Éfeso como o ponto culminante da atividade missionária de Paulo. E foi em Éfeso que Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios. Do período clássico ao bizantino, Éfeso exerceu hegemonia na região jônica. Era famosa pelos seus filósofos, artistas, poetas, historiadores e retóricos. Não admira que Paulo seja visto ensinando todos os dias na escola de Tirano, em Éfeso, durante 2 anos. Atos, capítulo 19, versículo 9. Que João tenha, ao que se conta, escrito o 4º evangelho em Éfeso, e que tenha sido o local da conversão de Justino Mártir, o primeiro filósofo cristão. À época da instalação do cristianismo primitivo, Éfeso possuía cerca de 250.000 habitantes, constituindo-se um dos centros urbanos e comerciais que mais rapidamente cresceram nos domínios romanos do Oriente. Segundo Flávio Joséfo, embora na cidade existisse uma expressiva comunidade judaica, de onde saíram inúmeros cristãos convertidos, a cidade também era famosa como centro de magia e taumaturgia. Havia inúmeros exorcistas, judeus e gentílicos, como o famoso pagão Apolônio de Tiana. Existiam também ali inúmeros templos e panteões, objeto de cultos e rituais aos deuses, sendo o mais importante o templo consagrado à deusa Artemisa, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Efésios. A salvação de graça. Trata-se de pensamento existente no capítulo 2 da Epístola, que contraria a salvação pela fé, defendido por Paulo na Epístola aos Romanos e aos Gálatas. Este deve ter sido um dos pontos que suscitaram dúvidas nos estudiosos. O estilo e a linguagem são também diferentes, são de natureza mais teológica. Analisemos a seguinte ordem de ideias. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 6 e 8. A unidade da fé no Cristo. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 14, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Agora vamos ao item 126 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação em que foste chamado. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhe absorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se um apóstolo prisioneiro do Senhor, aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. O comentário a respeito desse primeiro trecho se apresenta assim: quem tem consciência de que trabalha com Jesus no coração e na mente e é obediente a seus ensinamentos, já está a caminho da salvação, pela graça, pelo fato de o amarmos. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consciência dos deveres sagrados que lhe competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Pelo fato de seguirmos a Jesus, como dizia Paulo, que era prisioneiro de seu amor, ordem celestial,
Sentindo-se Paulo um com Jesus, sentia-se livre e salvo, espiritualmente, ainda que estivesse sob o uso de algemas, o que aconteceu muitas vezes. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência, anotando-lhe a nobre atitude. Conferia lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Conforme ensinou Paulo, se aceitarmos a Jesus como nosso líder, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, construiremos um mundo melhor, tanto no aspecto espiritual como no aspecto físico. E esse mundo em que vivemos, colocando em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, que estão no Evangelho, com certeza estaremos trabalhando para um mundo realmente melhor.